Olá pessoal, mais uma aula começando aí de matemática aplicada, ok? Professor Luizão, aula 5. A gente vai falar hoje nesse tópico sobre matrizes e determinantes, ok? Muito bem. Uh, então, quando nós falamos de matrizes, né, o conceito de matrizes está relacionado com tabelas, né, números associados a algum tipo, né, de informação que traz dados numéricos, né, e a gente pode associar esses dados numéricos posteriormente aí com outras informações, tá bom? Então vamos lá. Então, para a gente começar, podemos dar um exemplo aqui, né? Então, vamos dizer que nós tenhamos uma tabela uh, com 5 pessoas, 5 alunos, por exemplo, né? E nós temos os dados da idade desses alunos, da altura desses alunos e o peso, né? A massa deles em quilogramas, ok? Então veja que são informações que estão associadas a uma coluna aonde diz os nomes, aonde diz as idades, as alturas e os pesos, né? E linhas que informam de cada pessoa, né? Então o Celso, por exemplo, ele tem a idade 18, a altura 1,68 e o peso de 70, ok? E assim sucessivamente. Então esses dados podem ser representados por uma matriz. A gente representa uma matriz com as linhas e colunas. Então aqui está dado uma matriz A. Então veja lá, as idades na coluna 1, os pesos nas colunas na coluna 2 e a altura, né, na coluna 2 e os pesos na coluna 3. E veja que a linha 1 se refere ao primeiro aluno, a primeira pessoa, o segundo, os dados da segunda pessoa e assim sucessivamente. Então essa representação é uma matriz. A gente pode fechar uma matriz aqui, né, entre colchetes ou entre parênteses. Tanto faz a representação matemática aí. O mais importante é que a gente está falando de uma matriz que tem cada uma das informações dadas. Então a gente diz que essa matriz ela tem linhas e colunas. Então veja, a gente fala que cada elemento, cada número é um elemento. IJ, o I é a linha. Então veja, aqui é a linha 1, aqui é a linha 2, aqui é a linha 3, linha 4, linha 5, até chegar na última linha. Nesse exemplo aqui são 5 linhas. O segundo número representa a coluna. Então veja, aqui é coluna 1, aqui é coluna 2, coluna 3, até chegar na última. Nesse caso são 3 só, né? Então a posição é esse numerinho, posição. Então veja, nessa matriz, a A11 significa que ele é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Seria o 18 nesse exemplo. O A12 é o elemento que está na linha 1, coluna 2, que aqui seria 1,68. A13, linha 1, coluna 3, é o 70. O A21 é o que está na linha 2, coluna 1, é o 20. E assim sucessivamente. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 3 colunas, 5 linhas. A gente sempre representa primeiro a linha. Então, são 5 linhas por 3 colunas. É o que a gente fala aqui, ó. Matriz, é uma matriz 5 por 3. Né? Se for 2 por 2, 4 por 4, então o M é a linha, o N é a coluna. Então, numa generalização total, eu tenho uma matriz M por N. Todas as posições desses elementos. Então, as posições representam, né, o elemento daquele lugar, naquele lugarzinho próprio dele, né? Então, se eu falar para vocês, quem que é o elemento A22? É o elemento que está na linha 2, coluna 2. Nesse caso aqui,
é o 1,75, porque ele está na linha 2, coluna 2. Quem que é o A35? Está na linha 3, coluna 5. Opa, nesse exemplo não temos, né? Num exemplo que uma coluna, numa quantidade maior aqui, né, de dados, eles teriam. Então, essa é a representação de matriz. Então, algumas coisas importantes sobre matriz vão ser relevadas. Por exemplo, o que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é quando ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Por exemplo, uma matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Nesse exemplo aqui, nós temos uma matriz 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Ok? Isso é uma matriz quadrada. Uma matriz 1 por 1 também é uma matriz quadrada. Ela tem uma linha e uma coluna. Seria um número único. É uma matriz, é uma informação. Ok? O que nós dizemos que é matriz nula? É quando os elementos, todos os elementos são zero. Então, uma informação, né, uma informação que não tem nenhum dado diferente de zero. Todos eles são zero. É uma matriz nula. E nessa matriz nós chamamos de diagonal principal. A diagonal principal são os elementos em que estão nessa direção aqui. Então, o elemento 1, 1, o elemento 2, 2, o elemento 3, 3, se tivesse mais, né, o elemento 4, 4 e assim sucessivamente. Então, essas são chamadas de diagonais principais. Diagonal principal, desculpa, né? É a diagonal principal de uma matriz quadrada. O que são matriz linha e coluna? A matriz linha é aquela que só tem uma linha. Matriz coluna, ela só tem uma coluna, né? Então, por exemplo, uma matriz E com essas informações, ela só tem uma linha e 3 colunas, né? Então, é uma matriz, chamamos de uma matriz linha. Uma matriz coluna é aquela que só tem uma coluna. Pode ter mais linhas, né? Mas só tem uma coluna. São nomes que a gente dá. E o que nós chamamos de matriz identidade? Matriz identidade é aquele valor em que todos os termos diferentes da diagonal principal, né? Só a diagonal principal vale 1, todos os outros elementos valem 0. Nós chamamos então de matriz identidade. Ficou claro? Então, a matriz são informações, não confundir o número com a posição. A posição é o lugar, né? Então, por exemplo, aqui, quem que é o elemento A1? Por que ele chama A11, né? Ou A1? Porque ele está na posição da primeira linha e primeira coluna. Quanto vale? Bom, nesse exemplo aqui vale 18. E assim sucessivamente. Então, esse é o elemento, né, que vale um número. Dependendo do seu exemplo, dependendo do seu exercício, ele vai valer um número. Cada elemento vale, né, cada matriz tem os seus números. E aí algumas matrizes que são importantes nós relevarmos. A matriz quadrada, a matriz nula, a diagonal principal. É importante também lembrarmos aqui da matriz secundária, a diagonal secundária, que é na invertida aqui, mas depois a gente fala disso, né? A diagonal principal e a diagonal secundária, que seria nessa posição, ok? A diagonal principal, ela só é vista, né, nas matrizes quadradas, tá? Numa matriz quadrada, porque se não for matriz quadrada, a diagonal, né, não temos diagonal aqui. E as matrizes linha e matriz coluna. Outro fator importante aí de ser relevado é o que a gente chama de matriz transposta. Matriz transposta, né? Na nossa teoria, a gente fala que é uma matriz transposta que tem todos os elementos IJ, né? Linhas e colunas, qualquer matriz M por N, é nós invertermos, né? Então vamos pegar como exemplo aqui, ó. Vamos a teoria primeiro, né? Então tem lá uma matriz, né? E matriz, como a gente falou, de M por N, tá? Transposta é nós invertermos
o que é linha por coluna. Então vamos pegar um exemplo fácil, simples. Tem um exemplo aqui de uma matriz 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. Uma matriz 3 por 2. O primeiro elemento, o A11, vale 1. O A12 vale 3. O A21 vale 2. O A22 vale 5. O A31 vale menos 4. O A32 vale 0. Essa é a matriz A, com algumas informações pertinentes. O que é a matriz transposta dela? É que a gente denota, né? Representa por A elevado a T, só para dizer que é a matriz transposta. A gente escreve a matriz transposta trocando o que é linha por coluna. Então veja aqui, ó, o 1 ele mantém aqui, porque ele era linha 1, coluna 1. Então se inverter, ele continua na mesma posição. O A12 vira A21. Então o 3 que está na linha 1, coluna 2, passa a ser linha 2, coluna 1. Ele vem para baixo. O A21, linha 2, coluna 1, passa a ser A12. Ele vem aqui para linha 1, coluna 2. Ele era linha 2, coluna 1, ele passa para linha 1, coluna 2. O 5, A22, linha 2, coluna 2. Se inverter dá na mesma, então ele mantém na mesma posição. Tá? O A31, linha 3, coluna 1, passa a ser linha 1, coluna 3. O A32, linha 3, coluna 2, passa a ser linha 2, coluna 3. Na prática, a gente vê que a gente inverte, né? Olha só. O que era linha 1, 3, passa a ser 1, 3 na coluna. 2, 5, passa a ser 2, 5. O que é menos 4 e 0, passa a ser menos 4 e 0. A linha 1 passa a ser coluna 1. A linha 2 passa a ser coluna 2. A linha 3 passa a ser coluna 3. Isso é o que nós chamamos de matriz transposta. Ela tem algumas importâncias aí, né? Quando a gente faz o estudo prático dessa questão aí, ok?